Hoje eu vou te ensinar como que você pode se aposentar fazendo investimentos em ações, tá? Isso é totalmente possível e cá entre nós. Se você esperar se aposentar pelo governo, é bem provável que isso não aconteça. E um caminho para você se aposentar é investir em ações que pagam bons dividendos. Então vem comigo que eu vou te explicar tudo que você tem que saber para escolher boas empresas e como você monta uma carteira para viver de renda passiva com as ações no longo prazo. Fala pessoal, meu nome é Felipe Gazeta, sejam muito bem-vindos ao meu canal e o foco de hoje é falar de ações que pagam bons dividendos, tá? Se você nunca ouviu falar essa palavra, fica comigo que eu vou te explicar tudo. Para você que já ouviu falar, presta atenção que tem conceitos muito importantes para você também. Vamos falar de alguns conceitos e eu vou tomar como base aqui o principal investidor pessoa física do Brasil, que é o Luiz Barsi, tá? Em 2021, ele ganhou tanto dividendo que seria na média de R$ 1 milhão por dia só com dividendos, tá? Então vamos entender os conceitos que ele utiliza, tá? Que são conceitos mais universais também, porque se você entender essa base, você também consegue construir sua própria carteira para viver de dividendos, tá? Que é uma coisa excelente porque é uma renda passiva, pessoal. E renda passiva você não tem que trabalhar, tá? Para ganhar. Você coloca o dinheiro lá, não faz mais nada e aí você vai receber nessa renda, né, na sua conta ali, mediante os investimentos que você faz. Então vamos lá que a gente vai falar de 4 conceitos principais para que você entenda o que é dividendo, o que é uma ação que paga e como escolher e como montar uma carteira, tá? Esse vai ser o foco de hoje. A gente vai passar por 4 conceitos principais, então bora lá. Mas antes eu quero te convidar para você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e dar essa força aí pra gente fazer esse canal crescer, chegar esse conteúdo a mais pessoas também, tá? Porque daí você se inscreve e você sempre é notificado quando recebe o vídeo. E aí o YouTube entende que você está gostando desse tipo de conteúdo, você vai receber mais e assim por diante. Até porque tem vídeo toda semana aqui falando de finanças, de investimento, como investir, como escolher, enfim. Você vai aprender muita coisa comigo. Bom, antes de tudo a gente tem que entender o que é dividendo, tá? Vamos lá. Basicamente, dividendo é uma parte do lucro de uma empresa que ela resolve distribuir para os seus sócios ou acionistas. Então eu tenho uma empresa, vamos pensar que eu tenho uma padaria aqui, eu vou crescendo e tal, eu e mais um sócio, né, somos donos dessa padaria. Se eu quiser pegar parte do lucro dessa padaria e trazer para minha pessoa física, né, distribuir para os sócios, vai ser através do dividendo, porque o dividendo é essa parcela. Então, quando você compra uma ação, você se torna acionista de uma empresa. Logo, você vai ter direito a toda vez que aquela empresa distribuir uma parte do lucro, você vai receber os dividendos proporcional à quantidade de ações que você tem. É muito importante que você entenda o que é dividendos, porque parte dos outros conceitos vai ter a ver com isso. Então coloca na sua cabeça aí. É uma parte do lucro que a empresa tem, né, que ela resolve distribuir para os seus sócios e acionistas. O primeiro conceito que você tem que entender é que quando a empresa vai fazer essa distribuição dos dividendos, ela não olha o valor que você tem investido nela, mas sim a quantidade de ações que você tem investido. É muito interessante porque se você acompanha o Barsi, você vai ver em várias entrevistas ele falar que quando ele começou, ele tinha um plano para comprar ali 1.000 ações de uma empresa ou 10.000 ações de uma empresa. Perceba que ele fala que ele quer ter 10.000 ações daquela empresa e não 10 mil reais ou 100 mil reais. Por quê? Porque a base de tudo é a quantidade de ações que eu tenho de uma empresa. Então, quando uma empresa ela tem lucro, né, ela divulga lá que teve um lucro no trimestre, ela fala que vai distribuir uma parte disso, e ela fala, ó, eu vou pagar 1,23 por ação. Então, cada pessoa que tiver uma ação vai receber 1,23. Se eu tenho 10 ações, eu vou receber R$ 12. Se eu tenho 100 ações, eu vou receber R$ 123 e assim por diante. Então, o seu foco sempre é ter o maior número de ações daquela empresa. Por isso que a gente fala, o preço é importante para você analisar? Mas você não pode ficar olhando, eu tenho R$ 1.000 investido, eu tenho R$ 2.000 investido. Você tem que olhar para a quantidade de ações. Eu tenho 15, mês que vem eu vou ter 20, depois eu vou ter 30, depois eu vou ter 50, depois eu vou ter 100 ações daquela empresa. E quanto mais ações você tiver daquela empresa, mais dividendo você vai receber quando ela distribuir. O segundo conceito é simples de entender, porque se o dividendo é uma parte do lucro da empresa que é distribuído para o acionista, logo eu tenho que escolher empresas que têm bons lucros recorrentes e que elas vão crescendo ao longo do tempo. Então, para eu escolher uma empresa que vai me pagar bons dividendos, tem que ser uma empresa que tem um histórico muito bom de lucros e que a tendência é que ela continue tendo lucro e vai aumentando esse lucro. Porque se uma empresa não tiver lucro, eu não vou receber dividendos. Se ela tiver prejuízo, não tem como ela me pagar dividendos, porque o dividendo é uma parte do lucro. Então, isso é muito importante. Vai passar na hora de você escolher uma empresa para você investir, ver se ela tem um histórico recorrente de lucro e se ela consegue aumentar esses lucros. Isso é super importante, porque sem lucro, sem dividendo. Seguindo nessa linha, né, de qual empresa escolher, a gente tem o terceiro conceito, que é o seguinte. Vamos pensar que uma empresa tem lucro, certo? Só que ela não é obrigada a distribuir. Por que ela não é obrigada? Porque não tem nenhuma lei que obriga ela a falar assim, todo o meu lucro é dos sócios acionistas. Porque a empresa, geralmente, pega o lucro que ela tem e reinveste nela mesma, para que ela consiga se expandir, aumentar a produção, aumentar, né, o alcance dentro do território nacional ou internacional. Então, a base sempre é, eu tenho um lucro ali na empresa e eu reinvisto.
Porém, tem algumas empresas que elas já estão mais consolidadas, ou seja, são empresas maiores, elas são empresas, né, que já têm um posicionamento grande no mercado. Então, para ela, não faz sentido mais só reinvestir na própria empresa. Então, ela tem uma tendência de pagar mais dividendos. Então, se o seu foco é investir com base em dividendos, você tem que procurar empresas mais consolidadas, que para elas faz mais sentido pagar o dividendo para os sócios e acionistas do que de fato reinvestir na própria empresa, porque ela já está num tamanho muito grande, entende? Se você pega uma empresa que está começando, né, na Bolsa de Valores, por exemplo, a tendência é que ela não te pague dividendos, porque ela vai ter lucro, mesmo que ela tenha lucro, né? Às vezes começa dando prejuízo e tudo mais, mas se ela começa a ter lucro, ela pega o lucro e reinveste para ela crescer mais. Agora, uma empresa consolidada, ela já não tem mais tanto para onde crescer, então faz mais sentido ela pegar parte do lucro e distribuir para os acionistas. Junto disso, né, as empresas mais consolidadas, elas acabam gerando mais caixa, ou seja, acaba tendo mais dinheiro em caixa, porque ela já está mais estruturada, já tem mais estoques, já tem um fluxo de caixa legal. Não é que nem uma empresa que está começando que precisa toda hora de dinheiro para comprar mais, para expandir e tudo mais. Então, junto à empresa consolidada que gera muito caixa, a tendência, né, e se ela tem lucros recorrentes e constantes, né, e vão aumentando também, a tendência é que ela te pague mais dividendos. Então tem que passar por sua análise isso. Além dos lucros, tem que ser uma empresa consolidada que gera caixa, porque de fato vai ter uma tendência no investimento dela te pagar mais dividendos. Então basicamente esses dois conceitos servem para você escolher empresas, tá? Para você não ficar perdido, porque vai ter um monte de empresas na Bolsa de Valores. Você pode entrar no próprio site da B3, você pode dar um Google, pesquisar nas redes sociais, quais as empresas disponíveis, né, na Bolsa de Valores. Você vai ter muitas empresas, mas aqui são alguns filtros para você entender. Se você quer o foco em dividendos, lucros constantes, né, um histórico bom de lucros e recorrentes, que venha aumentando e que sejam empresas consolidadas e que geram muito caixa. Isso já vai te migrar, né, para poucas empresas ali ou para um número menor que você consiga analisar. É só isso que tem que analisar numa empresa? Não, você vai ter que analisar outros itens para ver se ela não é endividada, né, para ver se ela tem uma margem de lucro legal, para ver o preço que você está pagando. Mas isso pode ser tema para um outro vídeo. Comenta aí se você quer que eu traga uma análise mais, né, abrangente, porque aqui a gente está falando do foco em dividendos, mas na hora que você vai analisar uma ação tem outros pontos. Mas de fato são esses pontos mais importantes que você tem que ver na hora de escolher uma empresa. E o quarto conceito tem a ver com montar uma carteira, né, com foco em dividendos, tá? Por quê? Porque toda a nossa estratégia aqui, né, é encontrar empresas que pagam bons dividendos, seguindo na linha do Barça, para a gente se aposentar com elas, para a gente viver só dos dividendos, que é o sonho de muita gente, tá? Porque é uma renda passiva. Então, o primeiro foco é escolher aquelas empresas com lucro e tudo mais, etc. Entender que a quantidade de ações e não o valor investido. Mas na hora de montar a carteira, é importante que você tenha em mente que você não precisa escolher muitas, ou melhor, que você não deve escolher muitas empresas para sua carteira. A gente sempre fala, né, de 8 a 12 ações para você montar uma boa carteira, porque menos que isso você não vai conseguir diversificar legal. O que é diversificar? Você não pode comprar todas as ações de uma única empresa. Você fala assim, então eu vou comprar Banco do Brasil, vou comprar a vida inteira só Banco do Brasil. Não, porque você ficou com o risco muito concentrado ali. Se o Banco do Brasil falir, você perde todo o seu dinheiro. Então o ideal é que você monte uma carteira de 8 a 12 ações, né? Muito similar com a do Barça, porque a última carteira pública dele que veio, ele tinha 10 ações, para você ter uma ideia. Então é nessa linha aqui e com vários setores também, porque não adianta você falar assim, então beleza, eu não vou só investir no Banco do Brasil, vou colocar Banco do Brasil, Banco Itaú, Bradesco, Santander, sei lá, Banco Pan, BTG, aí você tem 8 empresas, mas são todos bancos. Não vale a pena, porque você está concentrado o risco no setor. Então você tem que diversificar dentro dessa 8 a 12 ações em vários setores e várias empresas. E aqui vai uma dica interessante. Para o foco em dividendos, tem setores que se saem melhor. Por quê? Porque são empresas mais consolidadas, que geram muito caixa e lucros recorrentes. Quais que são os setores? Energia, financeiro e saneamento, tá? São serviços essenciais, geralmente de empresas mais consolidadas, que geram muito caixa e que pagam bons dividendos, tá? Dentro de financeiro tem bancos, tem seguros, tá? Energia pode ser transmissão, distribuição ou geração de energia mesmo de fato, tá? Saneamento e saneamento básico padrão. Então esses três setores, eles são muito bons para você de fato, né, escolher empresas aí dentro que vão pagar bons dividendos. Inclusive a carteira do Barça, também, já que a gente está usando ele como parâmetro, tem vários aí. Tem empresa de energia, tem empresa financeira e tem empresa de saneamento, tá? E não são poucas não. Então mais ou menos essa que é a base para você montar uma carteira. Você vai ali, vai escolher de 8 a 12 ações, tá? Você vai ver empresas que têm lucros recorrentes e que estão aumentando os lucros, que geram bastante caixa. Vai analisar os indicadores, vi boas empresas, selecionei aqui 10 ações. E aí todo mês você vai comprando mais dela. Por quê? Porque o foco é você ter o máximo de quantidade, né? O máximo de número de ações de cada dessas empresas. Porque mais ações, mais dividendos. Mais ações, mais dividendos. E aí a bola de neve vai crescendo. E de repente você está aí ganhando 1 milhão também por dia, como o Barça ganha. Tá, talvez não seja 1 milhão, não vai chegar. Mas enfim, você pode criar uma boa renda passiva para, se não for te aposentar de fato, ser um complemento de renda excelente e passivamente que não tem boca.
E eu vou deixar um bônus para vocês aqui no final, tá? Que é um indicador que a gente utiliza para ver se a empresa pagou bons dividendos no passado, que é o Dividend Yield, tá? É um indicador que ele mede o seguinte, ele pega quanto de dividendos que a empresa pagou nos últimos 12 meses e divide pelo preço da ação. Então vamos lá, se a empresa pagou R$10 nos últimos 12 meses, né, no último ano, de dividendos, e o valor da ação hoje, né, o preço da ação é R$100, eu pego 10%, então me dá 10%. Então, quando eu olho o Dividend Yield e vejo uma porcentagem ali, significa que do valor que eu estou pagando hoje, aquela empresa, aquela ação, me devolveu aquela porcentagem de dividendos nos últimos 12 meses, tá? É lógico que é um indicador que quanto maior, é melhor, porque quanto mais dividendos, é melhor para o meu bolso. Porém, tem que ficar de olho um pouquinho, porque ele sempre olha o passado, ele sempre olha os últimos 12 meses. Então você tem que ver um histórico melhor para ver se realmente o histórico, né, a média histórica do dividend yield daquela empresa é alta, que significa que ela é uma boa pagadora de dividendos, tá? Então é um indicador muito interessante, não olha só para ele, porque às vezes vai ver só no último ano e a empresa só pagou no último ano por um evento atípico, mas dá uma olhadinha nele e olha no histórico também. Se juntar isso com o histórico de lucros recorrentes, né, e que vão aumentando, e com uma boa geração de caixa, você vai encontrar uma boa empresa que paga bons dividendos. Agora não tem segredo, tem uma conta numa corretora e tem R$10, você começa a investir, porque tem ações muito mais baratas que R$10 que já dá para você começar, e sempre tem um foco no longo prazo, tá? O Barsi ganha 1 milhão por dia, mas não é de hoje, ele começou lá atrás, ele tem mais de 80 anos, e ele foi investindo com constância. É isso que você tem que fazer. Ou você pode não fazer nada, chegar lá na frente, torcer para se aposentar pelo governo e ainda com uma renda muito baixa. Deu uma conta na corretora, começou a investir, escolhe as empresas com foco em dividendos, vai comprando todo mês, vai reinvestindo os dividendos e você vai construir uma boa renda passiva lá. Comenta aí se você já investe em ações ou não, se você vai começar. Aproveita e me segue no Instagram também, lá tem muito conteúdo legal para vocês me acompanhar, tá? Vou ensinar muita coisa para vocês. E deixa aí se você ficou com alguma dúvida que eu sempre respondo a todo mundo. Vou ficando por aqui e até a próxima.